Tu sempre quis fazer odonto? Conta pra gente como é que foi isso. Não é que eu tinha o sonho de criança, assim, de fazer odonto. Não era o meu sonho, né, da vida. Mas a minha mãe tinha o sonho de ter um filho dentista. Virei boa nisso, né? Porque tudo que a gente faz repetidamente, que a gente se esforça, que a gente estuda, a gente vai conseguir ser boa. Mas não era o que pulsava no meu coração. Se nos sonhos dela, aquilo que ela tá fazendo naquele momento não tá levando ela para aquele sonho, então por que ela tá fazendo ali? Ela vai esperar mais 5 anos até ela decidir que ela realmente não tava feliz, para daí ela fazer o que realmente gostaria de fazer. Em 2016 começou a ser permitido fazer a harmonização, mas eu era dentista raiz, né? Eu era a pessoa que fazia esse canal, eu era a pessoa que fazia prótese, então pra mim era difícil. Eu falava, gente, o que esses dentistas querem? Nada a ver. Então eu, Aline, tinha o preconceito com os dentistas fazendo a harmonização facial. Então eu, dentista, que hoje faço a harmonização facial, tinha o preconceito de dentista poder fazer isso. Eu achava que, gente, tanta coisa pra fazer, o que a pessoa quer fazer a harmonização, né? Estamos aqui para mais um episódio do Expresso Cast. E hoje, meu time que tá aqui, eles inventaram de que eu vou ser a entrevistada. Porque eu entrevisto todo mundo e eu não participo. A verdade é que hoje a gente trouxe, eu invadi aqui pra gente trazer e vocês conhecerem também a Aline. Porque aqui a gente tem a apresentadora Aline Sacente, no Instagram a gente tem a doutora Aline, mas a Aline Sacente poucas pessoas conhecem. E a verdade é que quando elas acessam aqui o consultório, elas têm esse acesso a essa pessoa. Mas hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais. Então hoje, quem vai ser a host vai ser a Sofia. E eu tô aqui só pra tomar um cafezinho e conversar. E vocês vão conhecer um pouco mais. Então, vamos começar pelo começo. Tu sempre quis fazer odonto? Conta pra gente como é que foi isso. Não é que eu tinha o sonho de criança, assim, de fazer odonto. Não era o meu sonho, né, da vida. Mas a minha mãe tinha o sonho de ter um filho dentista. E eu tenho um irmão mais velho. E a gente sempre cresceu ouvindo que ela queria ter um filho dentista. Porque dentista, naquela época, ser dentista, ser médico era uma coisa muito difícil, né? E existiam poucos e era, tipo, uma conquista muito. E era estabilidade também, né? Tipo, tu sentia uma segurança, sim, uma tipo, profissão. os dentistas eram ricos. Eu tinha um primo que era dentista e ele era, assim, tipo, falava, gente, ele tem muito dinheiro. Venceu na vida. Era isso, minha mãe queria o dinheiro, né, essa parte do sucesso profissional para os filhos dela. E quando meu irmão foi fazer vestibular, ele é 5 anos mais velho, ele não fez pra odonto. Então eu era 5 anos mais nova e na minha cabeça ficou, poxa, se meu irmão não fez pra odonto, minha mãe quer um filho dentista, então eu vou ter que ser dentista. Depois ele decidiu ele fez sistema de formação, depois ele decidiu fazer odonto e daí minha mãe tem o quê? 2 filhos dentistas. Ela venceu em dobro na vida. Mas assim, eu acho que se fosse pra eu fazer, né? Claro que eu fiz odonto e me encontrei, mas se fosse, talvez, assim, hoje, a Aline pensando, eu acho que talvez se eu tivesse feito moda, ia ser o que eu queria, né? Mas como eu fui sendo condicionada, fui sendo, né, guiada para esse caminho, eu sempre gostei mais da área da saúde, eu sempre gostei mais, tipo, de biologia, exatas não era a minha área. Então, por eliminatória, odonto era um caminho. Já era o sonho da minha mãe. Por que não? Vou fazer virar o meu e foi. E assim, pra quem conhece a Aline, sabe que moda também tem tudo a ver com ela. Mas entrando um pouco nessa linha e vendo o que acontece com muitas pessoas, né? Tu falou que tu acabou indo ali pela eliminatória, odonto, e também porque era um sonho da tua mãe. Mas o que tu falaria pra uma pessoa que talvez esteja em dúvida por estar numa profissão, num lugar, ainda vivendo esse sonho dos pais, sabe? Porque hoje em dia, tu se encontrou nisso. Mas talvez tenham pessoas que não sabem se encontrou de fato ou, enfim, só seguiu o fluxo.
A gente acaba escolhendo muito novo, né? Hoje em dia, com 17 anos ali, tu tem que decidir o que tu vai ser pro resto da vida. E tu não tá preparado nem tu sabe realmente como é cada profissão e tu não tá preparado pra entender o que é que tu vai querer ser pro resto da vida, né? Tu viveu só 17 anos, tu tem que decidir os outros 50, 60, 70, né? Naquele momento. Então, eu acho que tem que fazer o que pulsa no coração. Eu acho que se odonto era o sonho da minha mãe, mas se eu tivesse zero calorzinho no coração, se eu não me identificasse com aquilo, não faz sentido eu fazer odonto, né? Então, sim, eu fiz odonto, talvez não era o meu sonho da vida, não estava pronta para pensar o que eu seria, mas ele pulsava no meu coração, né? Eu gostava daquilo, eu gostava do que eu via da odontologia. Então fazia sentido, né? O que eu vejo hoje em dia, às vezes, é que as pessoas, elas fazem uma faculdade, não é aquilo que ela tá fazendo, mas ela já tá na terceira fase. Aí ela já vai estar na sexta. Mas se eu já tô aqui, eu vou terminar. E ela já tá infeliz ali no curso, né? E quando ela se forma, ela pensa, cara, agora eu já terminei a faculdade. E daí eu vou ter que trabalhar. Daí ela começa a trabalhar. Mas não é aquilo que pulsa no coração dela. Ela não, né? Ela sabe fazer, ela gosta do que faz, mas não ama, né? E daí ela vai trabalhando, daí ela começa a ganhar dinheiro, e daí às vezes ela queria fazer uma coisa completamente diferente, mas ela não vai, porque ela já tá ali, ela já tá trabalhando, ela já não quer mais não ganhar dinheiro, ela já precisa do dinheiro, e ela vai se deixando viver aquela vida, tipo, sobrevivendo, né, que eu falei antes. Vai sobrevivendo naquilo ali, e chega um momento que ela já não sabe mais quem ela é, enfim. E assim, pensando nessa linha, que pergunta desconfortável tu faria pra uma pessoa que tá nesse dilema? Assim, eu digo nesse dilema na vida adulta mesmo, porque às vezes a pessoa seguiu aquilo e chegou numa determinada fase que ela não sabe se ela se identifica ou se ela tá velha demais pra mudar. Que pergunta desconfortável tu faria pra essa pessoa? Uma pergunta desconfortável? Cara, eu acho que não uma pergunta desconfortável, mas eu falaria para fazer uma coisa que eu faço todos os anos, desde, sei lá, faz poucos anos, 2022 ali, que são, a gente vai vivendo no automático e a gente esquece de olhar para dentro, de olhar pra gente, né? A gente vai vivendo os sonhos das pessoas, vai vivendo a vida, vai pagando boleto, vai passando, e a gente esquece de parar e olhar. Eu falaria para a pessoa sentar e ver os sonhos dela. Não importa quão grandes eles sejam, quão irreais nesse momento eles sejam, mas assim, se eu pudesse fazer qualquer coisa na vida, o que eu faria? Eu gostaria de ter isso, de ter aquilo, e pensar onde ela gostaria de estar em 5 anos. Se nos sonhos dela, aquilo que ela tá fazendo naquele momento não tá levando ela para aquele sonho, então por que ela tá fazendo ali? Ela vai esperar mais 5 anos até ela decidir que ela realmente não estava feliz, para daí ela fazer o que realmente gostaria de fazer. Então, eu acho que muitas vezes a gente segue um caminho e tá tudo bem não ser. A gente escolhe muito novo, a gente vai passando por situações e tá tudo bem mudar de rota, né? Claro que a gente tem que ter um plano. Não pode também fazer um negócio, desisto, vou mudar, porque daí tu nunca vai construir nada. E assim também, eu acho que as pessoas romantizaram muito isso de achar que escolher a profissão, escolher algo que tu vai fazer pra tua vida pensando profissionalmente, é tu viver um sonho todo dia, né? Aí a tua rotina vai ser, quando tu escolher o que tu ama, a tua rotina vai ser leve, vai ser... As pessoas romantizaram muito isso. Trabalhe com algo que você... E você nunca mais sentir que está trabalhando. Você nunca mais precisará trabalhar na vida. Não. Como toda profissão tem altos e baixos, então não é que às vezes a pessoa tá nessa dúvida, mas nem sempre ela mudando vai deixar de ter esses problemas. Isso é normal, então também é colocar isso na balança, né? Eu acho que o ser humano... Olha, agora eu vou começar, gente. Eu vou começar. Porque esse lado eu não mostro, entendeu? As minhas loucuras eu não mostro. Mas eu acho que o ser humano, ele tem a necessidade de servir. De servir, de ele se sentir útil, de ele prestar algum serviço, de ele... Porque... foi romantizado também um negócio, todo mundo tem que procurar o seu propósito,
Entendeu? E não necessariamente seja um propósito. Tu não tem que achar um propósito, não é? Essa palavra foi muito banalizada e as pessoas ficam procurando propósito, mas tu tem que encontrar algo que tu faça com o coração cheio, preenchido e que sirva. Quando tu servir a alguém, quando o que tu tá entregando pulsa, faz teu coração ficar quentinho, te pulsa ali dentro, e tu entrega, e a pessoa consegue ter uma diferença na vida dela com aquele que tu entrega, eu acho que tu tá no caminho certo. Então, se tu faz uma coisa, tu tem uma entrega, mas o teu coração não pulsa, talvez não seja. Se teu coração pulsa, mas tu não tá conseguindo entregar, talvez tu tenha que realinhar a rota. Mas eu acho que é isso. Que o ser humano tem que servir. Às vezes tu fica procurando... eu vou fazer medicina porque eu quero salvar vidas, né? Eu quero... Olha... Normalmente é. Não, é verdade. Eu quero fazer medicina porque eu quero salvar vidas. Cara, mas tem tanta gente que não é médico que salva a vida. Né? Tem tanta coisa que tu pode fazer no teu dia a dia, tu lida com pessoas. Às vezes uma palavra tua salvou a vida da outra. E isso talvez eu acho que vem mudando. As pessoas vêm entendendo isso, né? A medicina é praxe. Eu sei porque eu já tentei por muito tempo. E isso sempre foi o propósito, né? Batendo nessa tecla maior de... eu quero medicina porque eu quero transformar a vida de outras pessoas. Quero salvar vidas. Mas no teu dia a dia, de alguma forma, tu já tá salvando vidas. De alguma forma que se tu faz com a intenção de tocar outras pessoas e ajudar outras pessoas, tu já tá salvando a vida de alguém. Então, eu acho que com a internet a gente tem facilitado isso, né? De mostrar que não é só medicina. Os médicos têm um papel fundamental. Não é todo mundo que nasceu para ser médico também. E aí já vem fazendo essa filtragem já no processo seletivo mesmo. Mas esse propósito é muito grande, assim. E... partindo dessa linha, dando sequência, e aí tu saiu da faculdade, né? E agora? O que passa na cabeça da pessoa que acabou de sair da faculdade, que se sente desempregada? Não, é incrível, né? Porque a pessoa, ela é a veterana. Ela é o topo da cadeia da faculdade. Ela tá no ápice. E daí, ela, de repente, ela cai, né? Ela vira o quê? Estatística. Viramos o que? Estatística de desemprego. É isso que acontece. E na odontologia, a gente não tem um preparo, né, pra sair da faculdade. A gente aprende muita técnica. A gente aprende a realizar procedimentos. A gente aprende muito tecnicamente a realizar ali as restaurações, as cirurgias. A gente aprende aquilo ali. A gente não aprende como é o mercado de trabalho. A gente não aprende como que é abrir um consultório. A gente não aprende a vender. A gente não aprende 1000 coisas que são necessárias para a vida profissional. Assim, ainda na tua época, quando tu se formou... Na minha época, gente... Obrigada, mas desconsidera. Não tinha internet para te dar esse suporte, como hoje em dia já tem. E de trazer um certo consolo, né? De, não, é assim. Ou tu ver outras pessoas seguindo um caminho. A informação hoje em dia ela é muito mais rápida, né? Muito mais fácil. Tu tem o mundo na palma da tua mão com um celular. Eu me formei em 2013. Eita, né? Então, eu me formei em 2013. Nessa época, a gente tava com aquele celular de minhoquinha. Nossa, sim. Né? Aquele celular de minhoquinha, chegou o BlackBerry ali, quem tinha BlackBerry era o auge. Era o auge, o iPhone tava começando ali, iPhone 2, eu acho. Então, a gente não tinha esse acesso a todas essas tecnologias faz muito tempo. Hoje em dia é muito mais fácil tu entrar no YouTube, botar ali, pesquisar qualquer negócio e assistir um vídeo de uma pessoa te explicando como é, ou tu entrar no Instagram e assistir alguma coisa, ou tu ouvir um podcast sobre isso, né? Então é muito mais fácil a gente ter acesso e também da gente se direcionar, e que bom que isso mudou. Mas na minha época não tinha, e quando eu saí da faculdade, voltando, né? Quando eu saí da faculdade, eu sabia que eu precisava trabalhar. O meu irmão já tinha se formado, já tinha feito odonto. E ele falou, eu não vou fazer tratamento de canal, é muito chato, eu gosto de fazer outra coisa. Se tu fizer, eu te dou emprego. Falei, vamos. Emprego. Vamos. Esquece o tratamento de canal. Vai no emprego, foca aí. Vamos trabalhar. Daí eu fiz um curso de atualização, né? Porque é uma pós-graduação, mas ela não é especialização. Na Odonto a gente tem algumas pós-graduações que não são especializações, tem categorias diferentes.
em endodontia mecanizada. E eu comecei a tratar canal, que é uma coisa que ninguém vê, ninguém sabe, Que não ninguém tem grandes transformações. A pessoa, ela chega morrendo de dor, a gente trata o canal, ela te ama e te odeia ao mesmo tempo, e depois ela esquece de ti, entendeu? Nunca mais te viu na vida, né? Então... E quando eu tava na faculdade, uma das coisas porque eu fiz faculdade, tá, beleza, eu fiz odonto, comecei a odonto pela minha mãe, mas o que me encantava na odonto era a transformação. Sim. Era eu ver, tipo, o paciente chegando com umas condições péssimas de saúde bucal e sem dentes e estética nenhuma, e ele sair feliz com dentes. Então, o resgate da autoestima e como ele saía do consultório, saía da clínica, né, que a gente atende a faculdade, a partir do 3º semestre já tem atendimento até o final. Então era isso que eu queria fazer. Sim. Eu queria fazer prótese. E eu saí e fui fazer endodontia, porque eu queria ganhar dinheiro, né? Então eu fiz endo, e particularmente faço muito bem, inclusive. Olha, pessoal, para gostar. Então, eu virei boa nisso, né? Porque tudo que a gente faz repetidamente, que a gente se esforça, que a gente estuda, a gente vai conseguir ser boa. Mas não era o que pulsava no meu coração. Então, sim, eu sei fazer muito bem aquilo. Mas eu não amava. Quando a gente faz por dinheiro, tu aguenta, porque tu tem que aguentar por trabalho até um certo ponto. Depois, não vale a pena. Tu vê que não vale a pena, né? Fiz 9 anos. Meu Deus. Mas não é porque eu não gostava, né? Mas é porque não era... O que eu... Lidar com a dor. Lidar com a dor é muito difícil. Sim. Então, eu só pegava pacientes que estão com dor. Porque ninguém quer tratar um canal se ele não tá sentindo dor. Né? Ninguém vai procurar um dentista se tem um canal. Deixa eu ver se eu tenho um canalzinho pra fazer. Ninguém nada pra vai. Fazer, vou aqui marcar um... agora tu vai no dentista pra te fazer uma faceta. Tu vai no dentista pra te colocar um aparelho. Tu vai no dentista pra fazer uma profilaxia. Tu vai no dentista... Né? Agora pra fazer o canal ninguém procura. Então, eu lidava muito com a dor e eu não queria lidar com a dor. E tu lidou 9 anos trabalhando com teu irmão? Como é que foi? Sim, 9 anos. Eu só parei de atender quando a gente se mudou pro Pará, né? Tive que mudar de cidade. E daí eu parei de atender. Mas meu irmão tem clínicas em Criciúma. E daí eu ia atender no consultório dele, né, nas clínicas dele. De 15 em 15 dias eu ia pra lá, atendia 2 dias, voltava pra cá. Lá eu só fazia canal, começava a fazer canal. E aqui tu trabalhou com clínica popular também? Daí me formei, fiz o curso de endo. E na época o meu irmão, a gente é de Floripa, a gente é manezinho. E a minha mãe é de Criciúma. Na época que ele se formou, meus pais conseguiram montar um consultório pra ele lá. Pra ele e hoje a esposa dele, né? Na época era namorada. E daí o sonho dele era voltar pra Floripa. Então, durante um período ali, quando eu me formei, ele montou um consultório em Floripa pra tentar esse meio do caminho, né? E daí, quando eu me formei, eu já tinha feito o curso de endo, então eu atendia pra ele lá em Criciúma e eu atendia também no consultório dele ali. Mas eu era uma recém-formada, eu não sabia fazer nada, gente. A gente sai da faculdade, a gente não sabe fazer nada, a gente não sabe fazer nada. Na prática mesmo. Quando o bicho pega, a gente não sabe fazer nada. Naquela época não existia Instagram, não existia Facebook, né? Ninguém usava isso como negócio, assim. E daí eu comecei a atender numa clínica popular. Uma amiga minha falou que estavam precisando e eu comecei a atender numa clínica popular aqui no centro de Floripa. E daí eu comecei a atender nessa clínica popular fazendo restaurações para ganhar R$20. Extrações também para ganhar R$20. Aquele dente horroroso de tirar. E daí eu comecei a atender, porque eu precisava trabalhar, eu queria trabalhar e eu, né, precisava fazer o negócio. E eu sou muito grata, porque na verdade, nessas clínicas populares, eu aprendi muita coisa. Eu conheci profissionais muito bons e os donos dessas clínicas viraram meus amigos. Sim. E eu tenho uma gratidão muito grande a eles, né, pelo meu crescimento. E também, né, por todos esses anos, eu trabalhei muitos anos com eles, né, na rede que eles têm de clínicas. Mas eu comecei trabalhando numa clínica popular, não foi aqui, nesse consultório bonito que eu comecei. Todo mundo começa pela popular e assim, a gente cresce no desconforto, né? A gente aprende, a gente sempre tira algo de bom daquilo. Então, talvez tu não tivesse passado por esse processo,
Primeiro, tu talvez não valorizaria onde tu chegou hoje. Talvez não tivesse nem chego. E isso te trouxe crescimento. Então, é também entender, como a gente vem falando, né? Hoje em dia, com a internet, muitas coisas se romantizaram, mas a gente precisa entender que para chegar aqui, nesse consultório, com a melhor vista de Floripa, teve muita coisa para trás. Teve aí anos trabalhando com endodontia. Teve. Canal. E aí, clínica popular. Então, assim, todo mundo tem um começo. A gente olha um rostinho bonito, né? Que eu falo. Aline, quem te vê lá no Instagram, não tem noção dessas histórias que tu conta assim por trás. Nasceu assim, bonita, harmonizada, nessa clínica linda. Mas não, todo mundo tem um começo. E mostrar que o processo, ele é doloroso. E não é porque ele é doloroso que ele não vai valer a pena. Vale a pena. E é isso. Então, a gente queria saber também como que tu começou na harmonização. O que te despertou, assim? Porque não faz muitos anos que foi liberado para os dentistas atuarem na Hoff. E o que te despertou essa vontade? Minha trajetória com a harmonização veio bem agora, né? É muito recente. Eu comecei a fazer harmonização em 2019. Depois de fazer endo, o meu sonho era transformar vidas, eu fui fazer prótese. Nessa época nem existia harmonização. E daí, depois de trabalhar muito tempo com prótese ali, que era o meu sonho de transformar vidas, transformar sorrisos, melhorar a autoestima, devolver função. Em 2016 começou a ser permitido fazer a harmonização, mas eu era dentista raiz, né? Eu era a pessoa que fazia esse canal, eu era a pessoa que fazia prótese, então pra mim era difícil. Eu falava, gente, o que esses dentistas querem? Nada a ver. Então eu, Aline, tinha o preconceito com os dentistas fazendo a harmonização facial. Então, eu, dentista, que hoje faço a harmonização facial, tinha o preconceito de dentista poder fazer isso. Eu achava que, gente, tanta coisa pra fazer, o que a pessoa quer fazer a harmonização, né? E daí, em 2019, a Carla, que quem me segue no Instagram já viu ela várias vezes, né? Ela já era minha paciente de dente, ela me acompanha desde a clínica popular, ela era minha paciente Carla lá. Vamos lá ver a transformação dela no Instagram. Juro, gente, a Carla é fiel de verdade e ela é a prova viva disso. A Carla era minha paciente de dente, e daí ela falava, tu tem que fazer a harmonização porque tua mão é muito boa. Tu tem que fazer a harmonização porque eu não sinto tua mão. E ela morre de medo de dentista, né? Ela tem desespero de dentista. E daí ela falava, tu tem que fazer. E eu falava, não, que isso aí não é que dentista se meter nisso aí, Carla. Não, deixa eu fazendo aqui minha prótese, meu negocinho, né? Deixa eu aqui. E daí, em 2019, uma colega minha de faculdade, ela dá aula de harmonização, ela é maravilhosa. E em 2019 eu falei, cara, quer saber? Vou fazer o curso dela. Porque eu acho que ela explica de uma forma muito descomplicada a parte da harmonização. E até então, eu via, tipo, tem muita gente que entrega um negócio pra parecer difícil. E ela não, entendeu? Ela tá ali pra servir, pra entregar pros alunos o que ela sabe. E ela entrega isso de uma forma muito fácil. A comunicação dela é muito fácil. Eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Se eu fizer botox em mim, já tá valendo. Já pago. Tá valendo. E daí eu fui com a Bibi, né, lá em Balneário Camboriú, que é a Gabriela Piovesan, né, mas ela é a Bibi. E fiz o meu primeiro curso de harmonização. E eu saí de lá apaixonada. Eu falava, gente, eu achei que eu ia sair de lá, tipo, tá, ok. Eu saí de lá apaixonada por aquilo, eu falava, gente, e a harmonização é muito legal. Visível, né, a transformação. É, diferente do canal. É um impacto diferente que traz. E é pro próprio paciente, né, pra ele é uma transformação muito, meu Deus, tá pago também. E aí eu fiz esse curso, eu acho que deu assim, eu devo ter voltado de Balneário no domingo, na quinta-feira a Carla tava na minha cadeira, né? A cobaia, coitada, Carla. A Carla já fez tudo que eu já comecei a fazer na vida, a Carla tava ali, presente, sempre de a primeira. E assim, eu acredito que a Carla não se arrependa. Porque, de verdade, assim, é lindo. O resultado dela é surpreendente. Tanto é que ela está aqui comigo ainda, gente, depois de todos esses anos. Mesmo me conhecendo, ela está aqui comigo, né, esses anos todos.
Mas foi aí que eu comecei na harmonização, assim. Foi, E aí tu foi sem fazendo- querer, né? Não era o meu sonho. Então... Até porque na tua faculdade nem tinha, Não né? existia. Não existia. Não existia, né? E aí tu foi Não fazendo existia. cursos, foi se aprimorando. E teve algum procedimento específico, assim, que te despertou, que tu gostou mais do resultado, que tu foi começando por ele? Ou foi, no geral, tu foi fazendo um pouco de cada? Em 2019 não existia especialização em harmonização facial. Não era uma especialização reconhecida ainda pela odontologia. Na verdade, a única profissão que tem especialização em harmonização facial é a odontologia, né? Todos os outros cursos, todas as outras pessoas não têm uma especialização específica. Então, eu falei, cara, eu vou fazer cursos, né, pontuais para aprender bem as coisas. Então, nesse lugar que eu fiz o meu primeiro curso de harmonização, eu fiz um full face, o curso, né? Que era a parte de toxina e preenchimento, tudo meio junto. E daí eu falei, não, preciso aprender a fazer boca muito bem. Aí eu fiz um curso só de boca. E faz muito bem. E faz muito bem. Em breve estarei aqui de novo fazendo a minha. Não, gente, não tem igual. Não tem. Todo mundo que faz, volta. Não assim, fica sem. Porque é viciante. Uma boquinha faz viciante, diferença na vida da pessoa. Muito. Faz Vamos lá muita ver o meu resultado também, gente. Não tem como. E saber, né, das coisas que eu gosto sempre, lá no meu Instagram, as pessoas já estão cansadas de falar, mas é porque cada pessoa é única. E eu também não queria, eu sempre fui eu tinha a visão de que eu não queria, porque a harmonização facial, ela veio com a padronização, né? Sim. Com exagero, assim como tudo começa, né? Quando começou a colocar silicone, exagero de silicone, né? Depois todo mundo tirando. Então, a harmonização também foi assim. E eu nunca quis isso, né? Eu não buscava, eu sempre falava, não, gente, menos é mais, eu preciso aprender a colocar no lugar certo para não precisar colocar muito. Desde o começo já trouxe sua identidade. Eu não queria fazer ali todo mundo igualzinho, padrãozinho, assim. E daí, quando eu vou fazer um preenchimento labial, eu sempre gosto de olhar o que aquele lábio pede, né? Então, era uma coisa que eu queria. Eu não queria fazer a mesma técnica em todo mundo, porque tudo é diferente de mim. A gente tá aqui, tá eu e tu, as duas têm preenchimento labial e as duas são completamente diferentes. Sim. E as técnicas são diferentes. O que eu usei em mim e a que eu usei em ti é diferente, né? Então, eu não queria um padrão, né? Eu não gostava de dar harmonização facial como um padrão. Talvez isso também foi o que me fez pensar, tipo, o que eu vou fazer ali, sabe? Deixar todo mundo igual? Não quero isso. Então foi uma das coisas que eu fui fazendo cursos pontuais porque eu queria fazer bem aquilo ali. Bioestimulou, fazia o curso. Mandíbula masculina, fiz o curso. Não sei o que, perfiloplastia, eu fiz vários cursos pontuais, assim, pra ficar boa naquilo, naquele procedimento, né? Pra depois conseguir entregar um total individual, né? Ter uma análise facial individual pra ver cada pessoa como ela é, assim. E tu traz isso muito forte no teu Instagram, teus pacientes acompanham, tu mostra de fato essa personalização, sempre tá ali acompanhando. Como que foi começar pra ti na internet? Porque, mais uma vez, né, não era algo que tava no currículo ali a ser prestado e é um desafio novo. Como que tu lidou com isso, sabendo que, entendendo também que precisava desse movimento? Cara, não é fácil, né? Não é fácil. Não foi fácil. Hoje em dia, às vezes as pessoas falam, nossa, mas tu grava muito bem. Mas tu não sei o quê, mas tu consegue gravar sem filtro. E como que tu faz isso? Nem sempre foi assim, né? Sem filtro, vem aqui, faz a harmonização que é assim, sem filtro. Mas é a prática, né? É a constância também, né? Tá todo, não desistir, assim. Quando eu comecei com a harmonização facial, que daí eu comecei a alugar um consultório, porque eu sempre trabalhei para dentistas, né, para empresários, então eu não tinha o meu espaço. Eu era uma empregada, né, não era uma empregada porque não era com carteira assinada, mas eu prestava serviço, eu atendia os pacientes de alguém, né, então tanto fazendo o canal quanto fazendo a prótese, eu sempre prestei serviço, então eu tinha a estabilidade ali e eu não tinha as preocupações que um empresário precisa ter, né? O conhecimento que um empresário precisa ter, porque isso já vinha pronto para mim, eu só atendia. Então, quando eu fiz a harmonização, foi que eu senti a necessidade de ter o meu espaço. E daí eu precisei aprender
o que eu precisava para ter o meu espaço, né? E daí foi aí que eu comecei também a tentar botar a cara no Instagram. Que era muito difícil. Eu gravava o vídeo, e daí eu olhava o vídeo, daí eu gravava de novo, daí eu olhava o vídeo, daí eu gravava de novo, e eu nunca postava, porque... Sempre acha uma Eu falava, ai meu Deus do céu, porque alguém vai me ver, o meu professor vai me ver gravando esse vídeo, ele vai ver que eu falei errado, e talvez, né, aquela palavra eu não falei tão direito, eu usei um termo não técnico pra explicar isso, e eu ficava travada nisso. Daí eu ficava me olhando, eu falava, gente, não, eu ficava, né, ah, não, mas eu vou arrumar o cabelo. Ficava nesse looping. Eu usava o cabelo pro lado, acho ainda. Vou arrumar meu cabelo, vou fazer isso, né? Então, foi muito difícil, não foi fácil, sabe? Não é fácil. Não é fácil mas começar. Tem que começar. E tu traz muito da tua essência, né? A gente fala muito da essência, mas de fato, assim, a pessoa que entra aqui, ela dá de cara com a Aline que ela vê no Instagram. A forma como a Aline explica, a doutora Aline agora, né? Explica nos stories como que foi aquele procedimento, como que foi aquele tratamento, resultados específicos de cada paciente feito de uma forma única. É como tu explica aqui, né? E a gente tem essa experiência de fato. Ela mostra casos e mostrando como que vai funcionar pra ti. E eu acho que o mais importante é que conseguimos, de fato, né, refletir isso, refletir quem tu é, como tu Quando vive. eu comecei, não era, né? Eu acho que o Henrique já achou um vídeo meu, né, Henrique? Que eu gravava travadíssima. Tem que postar eu gravava vídeo. Travadíssima, porque eu gravava com o roteiro pronto ali, eu gravava travadíssima, não era eu, né? E eu sempre gosto, tipo... Tiveram os boom dos filtros, das coisas. Eu sempre gosto de postar sem filtro, porque a pessoa vai chegar aqui no consultório e ela vai me encontrar. Eu não vou estar de filtro. Sim. Eu vou ser eu aqui. E daí eu não conseguia, tipo, né? E até a forma de se comunicar, né? Não tem por que tu querer ser mais descontraída nos stories, né? Ou mais introspectiva. Se quando a pessoa entrar aqui, ela vai te ver de uma outra forma. Ela tem que te ver como tu é, de fato. E é difícil. Tô falando que é um processo fácil. É difícil pra todo mundo. Mas o começar é o mais difícil. Depois, flui. Se tu continuar ali tentando todo dia e posta, e, gente, esquece. Não, porque... eu comecei mesmo... Eu gravava direto nos stories... E eu postava e não olhava, né? Então eu fazia isso, entendeu? Se foi errado, se eu gaguejei, se eu falei besteira... Cara, paciente, 24 horas some. E assim, é aquela coisa... Tu não lembra quem foi o primeiro stories que tu viu no dia? De quem que foi, o que que falou... Tu acompanha as pessoas que tu gosta ali, a princípio essa é a teoria, mas tu não tá nem aí pro jeito que ela falou, a roupa que ela tava, o cabelo. É claro que é importante a forma como tu se apresenta, como tu se posiciona, mas a gente não tem que ficar nessa guerra e querendo se comparar como o outro fala, como o outro se apresenta, né? É refletir de fato como tu é. Não tem por que tu querer montar uma personagem que não é na vida real. E na verdade a gente não consegue sustentar essa personagem, né? Então, eu faço a harmonização. O que as dentistas que fazem a harmonização fazem? Elas usam cabelo preto, penteado pra trás, assim, e daí elas falam desse jeito, e elas fazem vídeos assim, e elas botam a bolsinha ali na mesa, e daí tu cria um personagem, né? Sim. Tu cria uma máscara pra aparecer ali no Instagram. E tu não é tu, então não fica natural. Não é fácil pra te gravar um vídeo daquele formato, porque tu não tá sendo tu. E quando a pessoa chega no teu consultório, não é aquilo que ela vê, né? Então... E tu sempre frisou muito isso, assim, pra gente até. Nas nossas primeiras conversas, sempre isso foi um ponto muito forte. Eu quero ser eu mesma. Na verdade, o meu Instagram mesmo começou de verdade depois de vocês, né? Depois que vocês entraram na minha vida, no nosso relacionamento sério. É que o meu Instagram começou de verdade, né? E eu lembro que eu fui bem sincera. Muito. E traumática. Que eu tinha alguns traumas, algumas questões que eu não acreditava no marketing digital, eu não acreditava. Tá ela aqui. Tá ela. Tá ela aqui no marketing digital, gravando podcast. Ideia. Indicando marketing digital para as pessoas. Mas quando eu comecei com vocês, foi uma das nossas conversas, assim. Porque eu queria trazer a minha essência, eu queria ser
né? Mas é difícil tu trazer a tua essência. E é difícil tu ser tu na frente de uma câmera, então... E também entender que isso eu bato muito na tecla, que o Instagram, ele é uma fonte de venda. Mas tu ficar toda hora vendendo e focar em tudo, colocar um CTA de venda... A pessoa não quer aquilo, sabe? E tu traz essa conexão muito forte com quem te acompanha. E acho que por isso que a gente tá vendo resultados com pacientes que vêm aqui não só pelo procedimento, eles vêm porque eles têm esse momento de conhecer a Aline, né? É isso que eu falo. Eles vêm pra fazer um procedimento com a doutora Aline, mas eles chegam aqui, eles se deparam com a Aline, se sente que vai muito além e que traz momentos que eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ter esses momentos terapêuticos que a gente tem. E quem tem acesso a ela consegue ter, porque vai muito além disso, vai muito além da harmonização, de toda essa trajetória, né? Enfim, uma bagagem muito grande que transforma vidas além da estética, transforma vidas internamente e reflete no externo de quem é próximo a ela. Então, eu acho que isso já é a transformação que, talvez no começo, a odontologia não refletia tanto essas mudanças expressivas que tu conseguia ver, mas que hoje tu já vê transformações internas nas pessoas que te estão cercando, né? Então, eu acho que isso, acima de tudo, é muito gratificante. Vai me fazer chorar aqui, vou me segurando. Mas é que... quando o paciente, são pessoas, né, gente? Somos pessoas, né? Eu sou paciente também de outros profissionais. Então, eu gosto de ver a pessoa, né? E ela vem muito bem, gente. E muitas vezes, quando a gente está buscando um procedimento estético, né? A gente não está buscando o procedimento estético, mas às vezes a gente está querendo tampar alguma dorzinha que a gente está sentindo e que, na verdade, o procedimento estético não vai resolver, né? Então, às vezes o paciente chega aqui querendo um preenchimento labial, o paciente chega aqui querendo isso, mas na verdade não é aquilo que ela precisa, né? E tu consegue sentir muito isso. Às vezes... Eu tento. Mas ela, no geral, ela consegue. Ela sente isso de até que ponto talvez a pessoa forçar um exagero de um procedimento é de fato que ela quer estético ou é um problema interno. E são poucas pessoas que hoje, no mundo de hoje, a gente consegue sentir essa conexão e entender de pessoas. E eu acho que isso tu entende muito bem. Por isso que eu bato tanto na tecla que aqui dentro vai muito além da harmonização e tu traz muito essa parte de conexão com os teus pacientes que eles te procuram para isso. Para entender de fato quais pontos eles podem melhorar. E saindo daqui... eu não consigo vender, né, uma coisa... Eu tive muita dificuldade, e eu sempre tive, né, em vender. Eu sempre disse que eu não sabia vender. Mas, na verdade, é porque eu não sei vender alguma coisa que a pessoa não precisa. Né? Eu não consigo dizer pra pessoa que eu vou vender pra ela um Botox e pra ela não é o Botox. Não faz sentido pra mim eu estar ali fazendo um serviço que não vai entregar pra ela. Então, sim, tem pacientes que chegam aqui e eu falo, olha, a gente não vai fazer nada. Porque, né, é isso. Então, eu não consigo vender uma coisa que a pessoa não precisa. E lidar com a estética, lidar com a beleza, lidar com a autoestima, né? Então, tudo que eu faço ali, eu tá diretamente relacionado com a autoimagem, como a pessoa se vê. E como que eu vou fazer uma coisa que talvez para aquela pessoa não seja o ideal? Como que eu não posso gerar isso nela, né? Então, eu gosto de sempre de ter... Eu fico horas aqui conversando, a Carla adora. Que eu me atraso inteira. Horas e horas. Eu me atraso inteira na ligação. O que tu falaria, assim, pra Aline lá do passado, quando tava começando o odonto, pra motivar ela, assim, pra ela fazer se sentir que ela tá num caminho certo? O que tu falaria pra ela? Gente... O que eu falaria pra Aline lá de trás? Nossa, eu acho que a Aline lá de trás nunca imaginou que ela ia estar aqui, sabe? Não era uma realidade, minha família... Nunca passei dificuldade, mas minha família nunca teve dinheiro. Eu nunca imaginei que eu ia, sei lá, tá onde eu tô. Que eu ia ter conquistado tantas coisas. Eu tenho muito ainda pra conquistar, obviamente. Mas nunca imaginei que eu ia ter um podcast. Que eu ia ter um consultório meu, né? Então... Eu acho que
Eu era muito insegura, assim. Eu falaria pra ela confiar, sabe? Confia, acredita e não para, né? Porque não é fácil, mas funciona. Mas vale a Não pena. é fácil, mas vale a pena, assim. Às vezes a gente se sente perdido no caminho, né? E eu me senti perdida muitas vezes, assim, de o que eu vou fazer, sabe? Mas a vida, ela aí te mostra. A gente tem duas opções, né? Desistir ou insistir e chegar onde a gente quer, conquistar o que a gente quer. E tem muitas coisas ainda que tu vai conquistar e que tu vai alcançar, mas é um processo. E a gente tem que respeitar esse processo e aproveitar o máximo de aprendizados durante, né? E não pensar só no final, no objetivo final. E acho que é por isso que tu tá onde tu tá. E aí tu vai chegar em lugares ainda maiores, eu tenho certeza disso. Mas o meu maior objetivo aqui... Eles são fãs, gente! Eu não aguento esses dois! Muito fã. Mas porque a gente teve acesso a essa pessoa que tu é. E refletir isso, né? A pessoa que estiver lendo e assistindo isso na tela dela vai conseguir sentir a sensação de quando entra aqui e tem acesso a essa pessoa incrível que tu é. Mas, pra finalizar, então... Ai, socorro! Eu vou fazer um bate-bola que ela faz. Vai ter bate-bola comigo? Vai ter bate-bola contigo, que tu faz com os convidados. Eu vou fazer bate-bola da doutora Linoca, socorro. Então, vamos lá. Um sonho não realizado. Um sonho não realizado. Eu acho que um sonho não realizado é ensinar, palestrar, ensinar isso. Eu acho que dentro de mim tem essa vontade, assim. Sim. Ainda não realizei. Mas eu acho que seria isso. Transbordar conhecimento, assim como me passaram, eu poder servir dessa forma. Eu acho que... Em breve, você acompanha o Instagram dela. Um sonho realizado. Isso aqui, né? Não, isso aqui é o sonho que... Isso aqui era o sonho que eu nem sabia que eu tinha. Era o sonho que eu nem sabia que eu tinha. Tu conseguia visualizar sonho. Isso? Ou nunca passou pela tua cabeça? Quando eu parei, no começo ali do vídeo, eu falei, né? Mas, porque eu vivi muito tempo no automático. Ei, gente, se deixar, eu vou ficar aqui falando 3 horas. Eu vivia muito tempo no automático. Então, quando eu parei pra olhar, mas quais são os sonhos da Aline? Porque eu vivi os sonhos de outras pessoas, né? E a gente vai fazendo isso. E quando eu parei pra ver quais eram os meus sonhos, isso aqui... Era. Exatamente assim, essa vista-mar com uma parede cinza, com madeira, era exatamente o que eu tinha no meu sonho. Mas nem sempre foi, né? Eu tive que parar para ver quais eram eles. E ir atrás dele. E um livro. Um livro. Um livro. Gente, eu faço isso com as pessoas, né? Ela não estava preparada para esse momento. Um livro. Ai, agora? Ou uma série, um filme. Cara, tem um livro que é... Na verdade, ele é da Carol Rasch, né? E ela tem um projeto que eu já fiz alguns cursos com ela e ela tem também imersões, enfim, né? E o livro é Acenda Sua Luz, dela. Eu acho que o nome já fala, né? Nossa, ela pensou pra falar um... Acenda Sua Luz. Imagina esse livro. Porque eu acho que a gente vive no automático, a gente não olha pra dentro e a gente esconde nossas sombras. E às vezes essas sombras, elas nem são tão ruins assim. E quando a gente acende as nossas luzinhas, quando a gente começa a ver tanto os nossos defeitos quanto as nossas qualidades, a gente potencializa quem a gente é e daí a gente pode ser a gente. Porque tá tudo bem ser a gente, não ser perfeito ninguém é, né? Então eu acho que esse livro... Valeu a pena. Vale a pena. Valeu. Nunca faria. Nunca faria. Não, o que eu falei antes, vender uma coisa que eu não acredito e que não serve e que eu não vejo sentido, assim, não consigo. Eu acho que isso. Beach tênis ou corrida?
Ah, Gente, daí... ela é assim, ó, qualquer esporte que jogar, ela inventa, compra o kit e veste o personagem. Ai, agora são um misto de emoções, mas eu acho que corrida. Corrida? É, a corrida, ela é terapêutica, né? A corrida, pra minha cabeça, é muito bom. Mas o beach tênis, ele é tão sensacional quanto. Mas a corrida eu posso fazer sozinha, né? Então, eu entendo. E uma mensagem final pra esse momento? Uma mensagem final. Eu acho que a gente compara muito a nossa vida com o que a gente vê no Instagram, com o que a gente, né, consome de conteúdo. E a gente não vê o bastidor das pessoas, a gente não sabe o que acontece por trás, né? E às vezes a pessoa que tu admira, que tu segue, tá ali, que tu quer, ela passou por muitas coisas atrás daquilo pra estar ali, né? Botando a cara. E nem sempre que a gente mostra no Instagram é o que aconteceu no dia inteiro, então é só uma fatia. Então eu acho que a gente precisa pensar no bastidor das pessoas, mas não se comparar, né? Não se comparar com o que ela só mostra ali, porque tu vai ter o teu caminho. E eu acho que a gente tem que seguir o nosso coração, assim, se pulsa, se aquilo faz sentido pra ti. Tem que ter coragem, sabe? Eu acho que a minha palavra desse ano é coragem, né? Eu acho que as pessoas têm que ter coragem pra fazer o que elas sempre quiseram fazer, ou para coragem para seguir o caminho delas. Eu acho que o movimento, ele gera mais movimento, então não se comparar e ter a coragem de seguir, de tentar e de fazer o que acha que vai fazer o coração feliz. Ai, então é isso, gente. Finalizamos assim. Ai, participei do meu primeiro podcast, fiquei nervosa. Agora vocês conheceram a Aline Sacen. Um pedacinho, eu fui bem controlada. Obrigada por isso. Finalizamos mais um Expresso Cast.